Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas Batista e no vídeo de hoje nós vamos ter um tutorial de modelagem 3D no Rhino. Nós vamos modelar um controle de Super Nintendo. Isso aqui foi uma sugestão de um seguidor lá no Instagram, abri a caixinha de pergunta para o pessoal fazer sugestões de objetos para a gente fazer um tutorial e um deles foi o controle de Super Nintendo. Então, eu já fiz um bom trabalho aqui já para adiantar. Eu vou deixar disponível na descrição ali um link para vocês baixar. Isso aqui vai poupar bastante tempo aí no trabalho de vocês para a gente fazer a modelagem. Aproveitando, né? Se você já não é inscrito no canal, se inscreva e já curte o vídeo aí, que isso aqui, modéstia à parte, após modelado, esse aqui vai ser um dos melhores modelos 3D de controle de Super Nintendo na internet. Sem mais delongas, vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é importar o arquivo. Eu deixei disponível em Rhino 4, 5 e 6, para quem tiver a versão mais antiga, né? A primeira coisa que eu sugiro vocês fazer é fazer uma cópia dessa layer com objetos, para a gente não perder o 2D original ali. Vou colocar aqui para baixo. Vou renomear aqui como 2D2. Eu vou excluir os objetos que eu não vou utilizar agora. Por exemplo, esse aqui vai ser por último, esse aqui também. E a gente agora vai posicionar, colocar cada vista na sua viewport respectiva, né? Selecionar tudo, vem aqui em rotação, digita 0 Enter, e rotaciona 90 graus. Aqui na vista frontal, usar Move de novo, Move, para quem não sabe, fica aqui. Vou passando o mouse aqui até achar o quadrante. Aqui embaixo, se não aparecer, ativa aqui embaixo o snap do quadrante. Se não tiver ativo essa barra de ferramentas aqui, porque tem que ativar o snap aqui. Então a gente passa o mouse, procura o quadrante, clica, puxa o mouse para cima com o orto ativado, aperta o Tab uma vez e digita 0 Enter. Está aqui a nossa vista frontal. Vou fazer agora na vista superior. Selecionar o desenho da vista superior. Vem aqui no menu Move. Escolhe a opção Remap to Spline. E clica na vista de topo. A gente posiciona agora o comando Move. Clicar aqui mesmo nessa curva. Puxa o mouse para cima, aperta o Tab e 0 Enter. Seleciona a vista lateral, vem no menu Move, Remap e clica na vista lateral direita. Aqui ele ficou invertido, então a gente vai usar um comando de espelhamento, Mirror. Clica no ponto de referência, puxa para baixo, clica novamente e exclui o original. E agora a gente usa o comando Move para posicionar pela linha traseira no 0. Aqui na vista posterior, a gente vai usar o Mirror novamente. E vamos posicionar ele alinhado à vista frontal, o desenho da vista frontal. Aqui. Para não ficar um em cima do outro, eu vou esconder por enquanto, porque eu não vou utilizar. Mas eu posso mover também um pouco mais para trás aqui, para não ficar atrapalhando, esconder ele. Certo, então. Vou mover isso aqui para cima, para não atrapalhar, e esse aqui para a esquerda. Bom, vamos analisar o primeiro desenho.
Aqui na vista frontal, a gente tem todo o detalhamento do desenho da frente. A princípio, depois é só projetar isso aqui na superfície base, começar a cortar e extrudar, fazer acabamentos. Aqui na vista superior a gente vai usar esse contorno dos botões, que a gente vê que ele tem esse detalhe aqui, que é como se fosse um rebaixo em todo o contorno, que é na peça traseira. Aqui é a divisa entre a peça frontal e a peça traseira. Aqui é onde sai o cabo. E aqui tem dois detalhezinhos que a gente vai fazer mais no final. Vindo na vista... aqui na vista superior a gente tem também o raio da peça frontal, a gente pode ver aqui. Vem aqui no menu Dimension. Ó, raio de 2. E aqui a gente percebe que é um raio variável, então aqui provavelmente a gente vai usar um blend surface ou blend curve. Vindo aqui na vista lateral direita, selecionar, a gente tem aqui a altura do botão e a gente consegue já ver que a parede ela não é em 90 graus, ela tem um grauzinho aqui, e que a divisória do controle também não é reta, então ela tem esse grau positivo. A gente pode ver aqui quanto é esse grau. Um número quebrado. Bom, daí a gente pode usar essa linha aqui também para extrudar. Então vamos começar por aqui mesmo. Para a gente não se confundir, vamos mudar a cor dessa layer aqui para um vermelho. Aí a gente pode criar uma linha sobre ela e não pensar que está duplicado. A gente vem aqui no menu Polyline, seleciona a ferramenta Line from Midpoint, pega como referência a linha do meio do controle, que seria a da esquerda, clica no meio dela, mais ou menos, vai passando o mouse em cima dela. Se não aparecer o Near, ativa aqui embaixo, passa o mouse em cima, aperta o Tab para travar a direção e puxa aqui para fora. Eu esqueci de ligar o Project, mas a gente pode já projetar no plano aqui mesmo. Transform, Project to Plane, Yes. Então tá aqui a nossa linha. Vamos... Eu insisto em usar o pop-up, costume, né? Mas o Extrude também fica aqui, no menu Sólidos, Extrude. Vamos fazer uma extrusão, tá extrudando errado, já vamos aqui em cima, colocamos em Direction, clica uma vez, puxa o mouse, clica mais uma vez e define para ele até um certo ponto fora do controle. Essa linha aqui a gente pode excluir, a gente vem na vista frontal, aqui no menu vamos colocar Wireframe, para a gente conseguir ver as linhas lá atrás. Agora a gente vai projetar esse contorno do controle nessa superfície nova. Vamos desagrupar, seleciona a linha, Project, seleciona a superfície e dá um Enter. Projetada a nossa linha, a gente pode já usar o comando Split para cortar. Agora a gente já tem essa nossa superfície básica, a superfície do meio. Para fazer então o plano lateral, que seria o nosso grau aqui, a gente vai ligar o comando, a opção Project aqui embaixo. E a gente vai criar uma linha sobre a nossa referência. Clica uma vez, aperta o Tab e vem aqui para fora.
Fazer a mesma coisa desse lado. Tem que certificar que está pegando no end aqui no final, tá? Não antes. Vem aqui na vista superior. Faz a mesma coisa. Aqui, como o controle é espelhado, a gente pode usar o mirror pelo 0. Já vai estar espelhado aí para nós. Agora a gente vai selecionar por cor aqui. Ou então a gente desliga aqui também a layer vermelha. E nós vamos posicionar todas essas nossas linhas nos quadrantes do nosso contorno. Então a gente seleciona o comando Move, clica no End, vai passando o mouse, tem que desligar o Project aqui embaixo, passando o mouse até achar o quadrante, mesma coisa do outro lado. Este aqui embaixo, quadrante, e esse aqui no quadrante. Aqui, como aqui em cima é reto, não precisa necessariamente ser no quadrante, tá? Pode ser aqui assim, tá bom? Selecionar esses dois. Vamos espelhar pelo 0. Selecionamos o contorno do nosso controle. Viemos aqui no menu. Clique e segura em cima desse ícone. E vem aqui nessa opção Sweep One Rail. Aí a gente vai selecionar todas nossas linhas, aperta com o botão direito, ele vai abrir essa janela de opções, selecionamos a opção Close Sweep e damos um OK. A gente vem na vista lateral, cria uma linha a partir do 0 aqui, que é o fundo do nosso controle, usando o comando Trim, a gente apara a superfície. Podemos selecionar todas as curvas aqui em cima e excluir. Para fechar aqui, a gente vem aqui no menu Surfaces e a gente pega essa opção Surface from Planar Curve. Clica na borda e dá um Enter. Seleciona tudo, dá um Join. Vamos ligar aqui o vermelho para ver se está tudo certo. Aqui na vista de topo, a gente vai ter mais como uma referência, não vai fechar 100% pelo 2D, tá? Aqui na vista lateral, tudo ok. Vamos fazer agora o frontal. A gente vai vir aqui no menu, Duplicate Face Border, clica nessa superfície, dá um Enter, a gente pode esconder isso aqui. A gente vem novamente em Surface, Planar Curve, e agora a gente vai fazer aquele mesmo processo para a gente fazer a lateral. Aqui na vista lateral direita, cria uma polyline, ou uma line normal. Vem passando o mouse. A gente pode definir uma medida também. Esqueci de ligar o Project. Liga o Project lá embaixo. Digitar aqui 10, ó. Ele, além de travar a direção para ti, tu define para ele uma medida. 10, Enter. 10, Enter, vista superior, 10, Enter, 10, Enter. Esconde o nosso 2D, e agora a gente vai posicionar. Desliga o Project, posiciona no quadrante.
A gente pode também estar fazendo um lado e espelhando para o outro lado também, fica bem mais fácil, né? Seleciono essas três, uso o comando Mirror. É sempre bom trabalhar centralizado no zero. Tu sempre usa o zero como referência, seja para espelhar ou qualquer outro comando. Selecionamos o nosso contorno, vem no comando Sweep, seleciona as curvas, Enter, Close Sweep, OK. A gente vem na vista lateral de novo, liga o 2D, modo de visualização Wireframe. Só que agora, ao invés de criar uma curva, se a gente observar, ela não é reta, ela é uma linha curva. Então a gente vai precisar de uma cópia dela. Então, objeto aqui eu vou esconder o restante, isolar o objeto. A gente vai desagrupar, fazer uma cópia desse cara aqui, Ctrl C. Eu vou voltar para ele agrupar novamente e vou dar um Ctrl V. Vou isolar ele na tela, deixar só ele disponível. A gente vai explodir e ele vai transformar a nossa polyline em várias linhas separadas. Então a gente vai excluir o que a gente não vai usar. Essa nossa curva a gente vai estender. Deixa eu ligar o shade aqui. Estender uns 5 mm para cá, 5 mm para cá. O Extend ele fica aqui no menu do Fillet. Só clicar com o botão esquerdo. Agora a gente aperta com o botão direito aqui para mostrar todos os objetos. E com essa linha nova aqui a gente usa o comando Trim. Ou melhor, vamos já extrudar. Viemos aqui na perspectiva. Comando Extrude. A gente extruda aqui para fora. Usa o comando Split para cortar. Agora a gente vai unir. Vamos desligar a C2D aqui. Esconder a parte traseira. Selecionar as curvas que a gente usou para construir e excluir. Seleciona tudo, dá um Join. Opa! Join. E agora a gente está com a nossa parte frontal e traseira pronta. Agora a gente vai fazer os raios. Vamos começar pela frontal, que é mais fácil. Aqui está a linha sobrando. Vemos aqui na vista lateral. Vamos colocar já esses dois objetos aqui no layer novo. A gente vem aqui em Dimension, Dimension, 2 de raio. A gente vem aqui no menu Dimension, seleciona a opção da dimensão de raio, clica no raio, 2 mm, 2 mm, certo. Toda a borda a gente tem um raio de 2, então a gente esconde o 2D, mostra o 3D. Para fazer esse raio, a gente vem aqui no menu Boolean e vamos pegar a opção Fillet Edge. Esta aqui, Fillet Edge. A gente digita 2, Enter, para mostrar o raio. Clicamos na borda e damos um Enter. Mais um Enter para confirmar. Ele já está mostrando aqui uma espécie de um preview. Aqui em cima também a gente pode dar um preview, tá? Clicando ali em preview, ele vai mudar a opção para Yes. Ele fica um pouco mais pesado, mas tu consegue já visualizar como é que vai ficar. Dá um Enter. Parte frontal, ok.
Vou isolar a parte frontal, a gente já vai dar uma espessura para ela, que as peças do controle elas não são sólidas, né? Então a gente vai, para criar espessura, a gente vai digitar lá na barra de comando, Shell, Enter. Aí ele vai perguntar a espessura, vamos deixar 1 milímetro. Clicamos na superfície aqui que ele vai abrir, damos um Enter. E ele já deu a espessura para nós, então parte frontal tá ok. Eu vou deixar separado, vou colocar aqui. Parte frontal, a gente cria uma layer nova, renomeia, clica com o botão direito, com o objeto selecionado, Change Object Layer. A gente pode botar uma cor também. Vamos desligar. Aperto com o botão direito lá para mostrar os objetos. Agora a gente, antes de dar a espessura, a gente precisa fazer o nosso raio. Então a gente vai ligar o nosso 2D novamente. A gente vem aqui na vista de topo, comando Dimension. A gente, para ter uma noção, vem aqui no final do raio e mede mais ou menos quanto tem aqui e quanto tem aqui. Opa. Ó, é mais ou menos 4 por 3. Então o que a gente tem que fazer é dar um offset. Vem aqui na parte. Vem aqui na parte de trás. Vamos duplicar a borda aqui no menu Project. Duplicate Face Border. E vamos dar um offset. Aqui no menu Fillet tem Offset Surface. Clicamos na superfície e digitamos 5 Enter. Ó, que é aqueles 5 milímetros que a gente mediu lá. A mesma coisa a gente vai fazer agora para a lateral. A gente vai dar um Offset Surface, porém de 4 milímetros. Aqui vocês podem ver que a direção está ao contrário do que a gente precisa, então a gente vem aqui em cima, clica em Flip, digita 4 Enter. Ó. Agora a gente pode excluir as nossas cotas, pode excluir nossa curva da borda, e agora a gente vai usar o comando Split para cortar pelas linhas novas. Sugiro, antes de cortar, até vou dar um Ctrl Z aqui, selecionar as duas curvas e fazer um rebuild. A gente vem aqui no menu Fillet, faz um rebuild no uniforme. Aqui em tolerância pode deixar .001, mais ou menos 300, 500 pontos de controle e dá um Enter. Agora sim, seleciona o objeto, Split, as duas curvas, dá um OK aqui e exclui o que sobra. Certo? Agora vamos fazer o Blend Surface. Vem aqui no menu, clica no comando, clica na primeira borda, segunda, e aperta com o botão direito ou Enter. Ele vai abrir essa janela aqui. Vamos colocar na vista frontal. A gente consegue ver aqui as isocurvas da superfície. Se o seu não tiver, já deixa aqui marcada a opção tangência. E clica aqui no cadeado para travar. E digita ponto 9 aqui. Depois a gente vai ver como é que vai ficar, comparando com o nosso 2D. A gente precisa alinhar essas isocurvas aqui. Então a gente clica no botão Add Shapes. E a gente vai alinhando. Opa. Então esse aqui.
a gente vai alinhar essas isocurvas. Procura sempre fazer com que ela fique em perpendicular para não ficar superfície distorcida, né? Se não estiver aparecendo a opção perpendicular, é só ativar aqui embaixo, perp, ele já vai aparecer para vocês. A ideia é sempre fazer isso aqui no início e no final de curvas ou raios, quadrantes também, para a superfície ficar bem certinha. Tudo alinhado, aperta com o botão direito. Agora a gente, antes de clicar em OK, vem na vista lateral, a gente vai ligar o nosso 2D. Aperta com o botão direito aqui, wireframe, e aqui a gente consegue ver, está bem próximo do nosso 2D. Não precisa estar 100%, ponto 9 aqui é uma boa configuração, dá OK. Vem na perspectiva, desliga o 2D. Clica aqui no modo Shade, ficou 100% a nossa superfície. A parte traseira aqui está ok, seleciona tudo, Join, aperta com o botão direito, opa, a gente não criou a layer ainda da parte traseira, já vamos criar aqui. Botão direito, Change Object Layer. Vamos colocar uma cor aqui também. Seleciona essas duas layers, vamos clicar e arrastar para dentro do 3D. Agora essas duas layers são sublayers. Tá ficando legal. Seleciona as curvas, a gente não vai mais usar. Agora o que a gente precisa fazer? Precisa criar a espessura na parte traseira. Então, vamos deixar só a parte traseira na tela. Digita Shell, Enter, espessura de 1. Clica na superfície que a gente vai abrir, aperta em Enter. Está pronta a nossa parte traseira. Próximo passo, vamos criar aquele rebaixo na parte traseira. Rebaixo que eu digo é esse detalhezinho aqui. Vou mostrar para vocês como fazer. Bom, a gente vai precisar primeiro extrair essa superfície lateral e essa superfície de topo aqui da peça traseira. Para fazer isso, a gente vem aqui no menu booleano, extrair superfície. Seleciona as duas, aperta Enter. Vamos mudar a layer dela aqui para o default. E a gente pode desligar o 3D. Agora a gente vai dar um offset dessa superfície de 0.2, que é a largura lá do nosso rebaixo. Digita 0.2, Enter. Pode excluir a superfície original. 0.2, Enter. Agora a gente corta uma pela outra, usando o Split. Une as partes. Agora a gente liga o 2D para a gente ver até onde vai esse rebaixo, que ele não é em toda a volta. Então a gente vai criar aqui algumas linhas para delimitar isso. Vou pegar uma linha aqui, fazer uma cópia dela. Uma cópia aqui e outra aqui. Opa. Vou selecionar as três e vou espelhar pelo 0. Posso desligar aqui o 2D. Todas essas linhas aqui eu vou projetar na nossa superfície.
Lembrando que é só em cima, embaixo a gente não vai cortar nada, ela é inteira, ela é inteira lá embaixo. Então agora a gente vai selecionar nossa superfície, cortar com split pelas linhas. A gente exclui as sobras. Podemos excluir as linhas. Agora a gente vai fazer a finalização, inclusive a gente pode excluir esse, e a gente finaliza este aqui e espelha para o outro lado depois. A gente vai usar o sweep. O sweep ele fica aqui nesse menu, sweep 1. Clica numa borda, clica na outra e dá um enter. Clica numa borda, clica na outra e dá um enter. Nessa janelinha aqui a gente não mexe em nada, deixa aqui em freeform mesmo. Seleciona aqui, junta. Vamos ligar aqui o 3D de novo, acho que a gente vai precisar cortar. Já vamos dar um split aqui, split. Tirar a sobra. Comando mirror, 0 enter. Que a gente, esse topo aqui já está pronto, a gente pode até usar o Boolean Difference para já deixar prontinho aqui. Opa, vamos de novo. Ele está invertendo, eu quero que ele fique a estrutura do controle, não esse sólido aqui. Às vezes isso acontece por causa da direção da superfície, que está invertida. Então a gente vem aqui nesse ícone aqui, analisar a direção, clica uma vez para ele inverter. Vamos ver se ele vai resolver assim. Boolean Difference. Ó, deu certo. Realmente é só a questão da direção. Já vamos inverter a direção dessa superfície e usar o Boolean Difference. Que a parte do topo está ok. Agora, aqui a gente precisa finalizar também. Só que aqui a gente vai finalizar perpendicular. E essa superfície aqui ela não está finalizando perpendicular. Eu vou usar uma extrusão dessa borda. A gente clica lá em cima em Direction. Clica no End aqui e vem passando o mouse até aparecer a perpendicular. Clica uma vez, definiu a direção, puxa aqui para fora mesmo. A gente liga o 3D. Opa, volta. Primeiro vamos cortar aqui. Deleta. A gente liga o 3D aqui. Essa superfície a gente espelha lá para o outro lado. A gente também tem que finalizar aqui. Cortamos. Seleciona aqui tudo. Ctrl A, pode ser. J Enter para unir. Eu sempre uso atalho, mas o Join ele é esse ícone aqui. Ligamos o 3D de novo. Vamos tentar usar o Boolean Difference direto. Vamos ver se ele vai fazer. Ele inverteu novamente. Então selecionamos aqui, invertemos a direção da superfície. Boolean Difference. E está pronto o nosso detalhamento. Agora vamos fazer os botões superiores. Ligamos nosso 2D. Viemos aqui na vista frontal. Vamos selecionar o contorno. Vou desligar o 3D aqui. Esse contorno aqui a gente vai dar offset de 1,5, que vai ser a superfície superior dos nossos botões. Vista perspectiva, a gente vai extrudar ela. Both sides, aqui, tem que estar yes. E agora, eu inclusive, vou dar um rebuild. Vocês viram aqui que ele criou uma polysurface, não, são várias superfícies unidas. O ideal, nesse caso aqui, é que ela seja uma superfície única, sem emendas.
Então a gente seleciona a superfície, a linha que a gente criou, vem aqui no menu Fillet e usa o Rebuild. Agora a gente extruda novamente. Desligamos não, vamos projetar o topo, aqui na vista de topo. Vamos selecionar só esse, desagrupa tudo, né? Selecionar só o botão, que é a linha interna, e o L, e vamos projetar na superfície que a gente criou. Aqui em cima a gente desativa o Delete, que a gente não quer excluir a linha original, e aperta o Enter. A gente projetou a curva na superfície. Vamos agrupar novamente o nosso 2D. Desligamos aqui. Ele projetou lá embaixo também, mas a gente não vai usar, é só aqui em cima. Usamos o comando Split para cortar. O topo do nosso botão tá ok. Agora a gente seleciona a borda dele, extrusão, desativa o Both Sides e coloca 5 milímetros. 5 tá bom. A gente pode unir aqui já. E já vamos fazer um raio Fillet Edge 1 milímetro. Clica na borda, 2 Enter. Vamos ver. Ele explodiu aqui, não deu certo. Vamos tentar de uma forma diferente. Explode as duas superfícies. A gente tem duas superfícies separadas agora. E a gente vai usar o Fillet Surface. Digita 1 e ele vai fazer o raio para nós. Podemos excluir essa linha aqui. Esta linha aqui também. Vamos criar uma layer nova aqui. Botão superior. E vamos jogar isso aqui. Opa, faltou uma linha aqui. Vamos jogar aqui dentro. Agora a gente precisa abrir o controle aqui para o botão não ficar enfiado dentro da superfície. Então a gente vem, seleciona, desagrupa primeiro, né? Seleciona a linha externa do botão. A gente faz uma extrusão. Desliga novamente o 2D. E agora a gente vai fazer um por um. Vamos desligar aqui primeiro o botão superior e a parte traseira. A gente vai fazer um Boolean Difference para vazar o espaço do botão. Opa! Ó. Porém, dá um Ctrl Z aqui. A gente não pode excluir isso aqui porque a gente vai precisar para outra parte, né? Então a gente vem em Boolean Difference de novo, seleciona a superfície, e aqui em Delete Input lá em cima a gente coloca em Não. Agora sim, ele vazou e não excluiu a nossa superfície original. Desliga a parte frontal, ou melhor, já podemos espelhar isso aqui para o outro lado, né? E já fazer o outro lado também, Boolean Difference. Agora sim. Desliga a parte frontal, liga a parte traseira. Boolean Difference. Seleciona as duas superfícies. E agora sim, podemos excluir o original. Então as duas partes vazadas, a parte frontal e a parte traseira. O botão superior está aqui já na posição. Podemos espelhar isso para o outro lado. Faltou projetar aqui a letra R, né? Vamos ligar aqui o 2D. Selecionamos a letra R. Project Curves, seleciona a superfície e dá um Enter. Agora a gente pode cortar. Ó.
ele vai cortar a superfície pela curva da letra, e a gente seleciona essas duas letras. Vamos criar um novo layer, colocar aqui L/R, e vamos colocar aqui dentro essas duas superfícies. Podemos colocar uma cor aqui mais escura bem. E o que é curva a gente exclui. Vamos colocar esse LR dentro do botão superior. Está criando forma aí, nosso controle. Vamos para o próximo passo agora. Para fazer o furo aqui em cima, a gente já tem os dois círculos aqui já preparados. Então a gente vai fazer uma cópia deles aqui para o default, para Layer Default. Copy Objects to Layer. Desliga o 2D. A gente vai posicionar esses dois círculos aqui. Comando Move, vertical ativado lá em cima. A gente passa o mouse aqui até achar o quadrante e vem até o topo do controle. Se a gente colocar na vista frontal, os dois círculos estão alinhados no topo do controle. Agora a gente seleciona o círculo externo. Vamos fazer uma extrusão de 0,5 para baixo, menos 0,5 no caso. O círculo interno a gente vai fazer uma extrusão de 5 milímetros e já vai selecionar ele e mover vertical 2,5, perdão, menos 2,5. Se a gente desligar o 3D aqui, a gente tem dois objetos agora. Nós vamos fazer um Blend Surface para fazer a ligação dos dois. Então seleciona lá Blend Surface, clica na primeira borda, segunda borda, e na janela que abre, deixa a posição 1, que no caso é a superfície inferior aqui, em tangência, e a posição 2 em posição. Então vai acontecer, ele vai vir tangenciando da superfície inferior até ligar com a superfície superior, criando uma espécie de quina ali. Damos um OK, selecionamos tudo e damos um Join. Com o objeto selecionado, vamos aqui no menu e vamos dar um Offset Surface. Aqui em cima a gente ativa o sólido, deixa o sólido em Yes, digita um Enter, mais um Enter para confirmar. Agora a gente tem esse objeto aqui. A gente vem na vista lateral, liga o 2D, aperta com o botão direito aqui na lâmpada para mostrar os objetos, desagrupa nosso desenho aqui, para a gente conseguir selecionar só a linha central aqui. Com ela selecionada, a gente pega o comando Extrude, clica lá em cima em Direction, mostra para ele a direção, podemos desligar aqui o 2D, e agora a gente vai simplesmente selecionar as linhas aqui, excluir primeiro. A gente vai usar o comando Split para cortar o nosso objeto, dividir ele em duas partes e cortar nossa extrusão pelo nosso objeto. A gente pode excluir aqui. Então agora a gente tem 1, 2, 3, 4 objetos. Vamos selecionar esses dois aqui que a gente tirou da extrusão. Dá um Ctrl C. Com dois selecionados, a gente seleciona uma das partes e une com Join. Vamos esconder essa parte e com aqueles dois objetos que a gente copiou, a gente dá um Ctrl V, seleciona tudo e dá um outro Join. Apertar aqui com o botão direito para mostrar objetos. A gente tem dois objetos fechados agora. Bom, vamos ligar agora o nosso 3D. Vamos desligar aqui os botões e a parte frontal. Vamos desligar também a visualização desse cara aqui. E com esse objeto selecionado, a gente precisa agora cortar pela nossa parte traseira. Só que para a gente conseguir cortar sem virar
uma salada de fruta isso aqui. Vamos desligar aqui momentaneamente e a gente vai explodir isso aqui. Essa superfície superior a gente pode excluir. Essas duas aqui, a gente seleciona elas, clica aqui em inverter seleção e clica em Join. Agora a gente tem a parte interna. Opa! Essa de baixo aqui também não vai. Então agora a gente tem parte interna, parte externa e o meio. Vamos unir aqui. Três partes separadas. Com essas três partes separadas, inclusive vou colocar uma cor para a gente visualizar melhor. Ligamos o 3D. Agora é bom que vocês sigam esse passo a passo para vocês conseguirem cortar corretamente, senão ele vai ou não cortar ou ele vai criar uma superfície que vocês não vão gostar. Então a gente seleciona o controle e a gente vai cortar primeiro com o split pelo objeto interno, que é o azul. Podemos deletar o meio. Agora o próximo a gente seleciona o objeto cinza, split e corta pelo controle. Agora o próximo passo, corta o objeto vermelho pelo controle. E agora corta o controle pelo objeto vermelho. Opa! Pelo objeto vermelho e pelo cinza, né? E deleto as sobras. E agora, por último, seleciono o azul e corta pelo controle. Sempre usando o split. Agora, com tudo cortado, a gente pode unir. Seleciono o controle, o join e seleciono os objetos para a gente unir tudo. E está aí a nossa parte traseira pronta. Agora vamos fazer o mesmo processo na parte frontal. Então a gente seleciona esse cara aqui, explode. Lembrando que a superfície superior a gente não vai usar, então a gente une essas partes aqui para formar um objeto. Podemos colocar uma cor nele. Com ele selecionado, inverte a seleção e clica em Join. A parte interna eu vou colocar azul, a parte externa vermelho. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, tá? Liga de novo o 3D. Então a gente seleciona o controle, corta pelo azul, seleciona aqui o verde, corta pelo controle, seleciona o vermelho, corta pelo controle, e seleciona o azul e corta pelo controle. E seleciona o controle, claro, e corta pelo vermelho e pelo verde. Opa, ó, isso aqui aconteceu porque eu fiz um processo errado, eu devia ter cortado o controle antes. Então vamos voltar um pouquinho. Devia ter cortado o controle antes de cortar a superfície azul. Então vamos de novo. Eu cortei aqui, corto o controle pela vermelha. Opa, também está errado. Corta a vermelha pelo controle. E o controle pela vermelha e verde. Aí agora sim corta azul pelo controle. Para a gente ter sempre uma superfície inteira, senão ia ficar cheio de divisórias aqui. Ele até ficou uma divisão aqui, mas isso aqui não vai aparecer para nós, também não quer dizer. Agora a gente pode unir as partes. Vamos mostrar aqui a parte traseira e os botões. Não esqueçam, Ctrl S para salvar. Aqui no topo então ficou faltando só aqueles dois detalhezinhos aqui, vindo aqui na vista de topo. São esses dois detalhes na parte frontal e traseira. Essas duas linhas aqui,
a gente pode usar o Project, projetar em cima das duas partes. Viemos aqui na vista lateral. Aqui a gente, na verdade, a gente vai usar, vamos explodir aqui, a gente vai usar só essa linha aqui e essa aqui, certo? Selecionamos esta linha aqui, vamos fazer uma extrusão, clica lá em cima em Direction, e agora a gente precisa definir a direção. A direção aqui nesse caso vai ser essa lateral aqui, a mesma direção dessa lateral. Então, clicou lá em Direction, e a gente vai clicar, pode ser aqui mesmo, e vem passando o mouse até aparecer perpendicular. Ele vai usar o mesmo alinhamento. A gente pode vir até aqui fora, e com essa superfície criada, a gente vai dar um Offset Surface. Inverter a direção, Flip All, e digitamos 0.7. Enter. Lembrando que o sólido tem que estar ativado. A gente vai fazer a mesma coisa com essa linha aqui. Criar uma extrusão. Clique em Direction. Vamos definir aqui a direção para ele. Com ela selecionada. Offset Surface. Ele já puxou já o 0.7 que a gente fez ali do outro. E agora, bem simples, só a gente fazer o Boolean Difference. Certo? Selecionar as curvas aqui, excluir. E a parte de topo é isso por enquanto. Para finalizar essa primeira parte, então, do nosso tutorial, ligamos aqui o nosso 2D, viemos aqui na vista frontal, ou melhor, na perspectiva. Desligar aqui o 3D por enquanto, vamos esconder a vista lateral, esconder a vista de topo e a traseira também por enquanto. Ligamos de novo o 3D na vista frontal e a gente vai selecionar esses grupos de objeto aqui. Dá uma olhada. E a gente vai projetar isso na nossa superfície frontal. Desliga o 2D. Se a gente clicar aqui nesse ícone, ele vai selecionar os últimos objetos criados. E a gente vai perceber que ele duplicou, porque ele projetou tanto na superfície interna quanto na externa. Então, a gente não quer interna, a gente só quer externa. Então, a gente vai tirar a seleção. Desligar aqui para ficar mais fácil. Tira a seleção aqui do que é da parte externa. E o restante pode deletar. Aqui a gente pode também agrupar. Para agrupar, estou selecionando e apertando a tecla de atalho Ctrl G. Pode ser agrupado também neste ícone aqui para agrupar objetos. Essa então é a primeira parte do tutorial. Eu agradeço a quem assistiu até aqui. Se gostou, deixe seu like. Se tiver alguma sugestão, por favor, comente aqui embaixo. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima!